É com alegria que nós estamos aqui em Campo Grande. Eu ouvi há muito tempo, né, sobre vocês, mas é a primeira vez que venho aqui. Amém. Pela misericórdia do Senhor, pude conhecer vocês. Amém. E o Senhor tem nos abençoado muito com a sua palavra. E a palavra profética, como diz Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1. Senhor Jesus. Versículo 19, ele diz: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Amém. Temos que louvar o Senhor, que nosso querido irmão Dong estabeleceu um firme fundamento na obra aqui na América do Sul, que hoje se espalhou por todo o mundo. E o Senhor usou a esse irmão de nacionalidade chinesa, que mal sabia falar português, e abriu campo de trabalho aqui, não só no Brasil, mas em todos os países sul-americanos de língua espanhola. E isso é um milagre. Amém. Abrir a frente de obra não é uma coisa fácil. Você começar do nada é uma coisa dificílima. Graças ao Senhor, hoje, em cada região, nós temos regiões de obra, de igrejas estabelecidas. Por exemplo, eu chegando em Rondonópolis, já tem a igreja de Rondonópolis, tem as igrejas ao redor, e me receberam, me acolheram. Amém. E chegando aqui em Campo Grande também, né? Estamos comendo muita carne matogrossense, né? Então fomos muito bem recebidos. Mas imagina, irmão Dong, fazendo esse trabalho de pioneirismo, abrir a frente em cada região, cada país, cada cidade, não é uma coisa fácil. Vocês nem imaginam, né, os sofrimentos de quem abre o campo de trabalho. Mas graças ao Senhor, o Senhor usou esse homem com todas as suas características de resiliência, de perseverança e muita maturidade espiritual e muita paciência para conosco, seus cooperadores. E o Senhor estabeleceu um fundamento maravilhoso. Amém. Eu não sei se vocês sabem que o fundamento é a coisa mais importante de um prédio. Embora para o investidor é desesperador ver o dinheiro sendo gasto e você não vê nada construído em cima, porque tudo é enterrado embaixo do solo. A Estância Árvore da Vida, aquele auditório, nós enterramos 60% de concreto armado usado por toda a estrutura de concreto debaixo da terra. E só 40% aparece. Então, você vê a importância da fundação. O fundamento é extremamente importante. Amém. E agora, irmãos, nós temos essa tranquilidade em cima dessa fundação firme, sólido, e nós estamos edificando. Amém. E cada um veja como edifica. Amém. Paulo diz: eu, como prudente construtor, estabeleci um firme fundamento que é Cristo. E cada um veja como edifica. Se a sua obra for de ouro, prata e pedras preciosas, quando vier a provação de fogo, ficará. Então, esse que edificar dessa forma, receberá galardão. Mas se alguém edificar com madeira, feno e palha, e o fogo vindo para provar, não sobrar nada, não restar nada, esse alguém ainda será salvo. Amém. Mas como que
fosse por meio do fogo, isto é, ele sofrerá dano durante 1000 anos, ele não participará do reino, da manifestação do reino. Portanto, irmãos, nós precisamos ser essas pessoas prudentes que edificam em cima desse fundamento com algo que tem valor, que é ouro, prata e pedras preciosas. E para isso, irmão, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Se você não souber o que está fazendo, o que você está fazendo? Eu estou vivendo a vida da igreja, mas qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo final? Não sei, mas estamos aqui junto com os irmãos, servindo aos irmãos, servindo ao Senhor, né? Você precisa ter foco, você precisa saber para onde você está indo, o que você está fazendo. Então, eu vou começar por Efésios 1, versículo 9. Efésios 1, versículo 9. Eu esqueci de falar que temos que dar graça ao Senhor depois da partida do nosso querido irmão. O Senhor não tem nos deixado na mão. Ele continua nos falando por meio da sua palavra profética. E a palavra profética constitui uma coisa tão importante para nós, que é como uma luz e candeia que brilha numa noite escura. Não sei se você já andou por algum lugar que não tenha luz nenhuma, um breu total. Você não consegue discernir o que está na sua frente, se a direção está certa, porque você não enxerga absolutamente nada, nem um palmo diante do seu nariz. Eu já passei por isso, né? A gente morou numa granja, Mondong teve uma granja, e quando eu voltava da escola, quando chegava muito tarde, pegava um ônibus 10 quilômetros de terra, e quando o ônibus nos deixava ali no quilômetro 10 da estrada de terra, eu tinha que caminhar mais 3 quilômetros. E às vezes era um breu total. Você andando por aquela estradinha de terra 3 quilômetros, sem noção de nada, você não enxerga nada. No dia em que houver luar ou as estrelas, fica mais fácil, mas tem dia que não tem nada. Escuridão total, sem nenhuma referência, com medo de dar trombada com alguém, com algum animal, alguma coisa. Mas graças a Deus nós não estamos nessa situação. Nós temos a luz da candeia que brilha, que é a palavra profética que Deus nos dá. Então, mediante a palavra profética, nós sabemos para onde vamos, nós temos direção e nós também somos alimentados e nós estamos fazendo a vontade de Deus por causa da palavra profética. Então, eu quero ler aqui para vocês, capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Deus, Ele tem uma coisa que lhe dá prazer. E isso que lhe dá prazer, Ele propôs em Cristo. Porque se relaciona com o homem. E tudo que se relaciona com o homem é sempre por intermédio de Cristo. Cristo é o meio. Cristo sempre é o nosso mediador para chegarmos até Deus. Para nós termos acesso a Deus é por meio de Cristo. Então Ele propôs no seu beneplácito, Ele tem prazer em planejar, em bolar um plano para o homem, tá? Eu vou explicar melhor depois. Então, esse plano é um mistério da sua vontade. Ele tem uma vontade, e a vontade de Deus é muito forte. A vontade de Deus tem que ser feita. E essa vontade é um mistério. Ninguém sabia, ficou oculta por séculos e gerações. Ninguém sabia o que Deus realmente queria. Mas graças a Deus aqui foi revelada no capítulo 1, versículo 10, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas,
tanto as do céu como as da terra. Quer dizer, todas as coisas deverão ser encabeçadas em Cristo. Essa é a vontade de Deus. Deus deseja que todas as coisas no céu e na terra sejam encabeçadas em Cristo, porque todas as coisas, quando Deus as criou, estavam debaixo da autoridade de Deus, estavam debaixo do encabeçamento de Deus. Então as coisas tinham ordem. Quando Deus manda, quando Deus é a autoridade única, estabelece-se a ordem em todas as coisas. Amém. Mas alguma coisa aconteceu no passado. Um arcanjo que foi criado com muita sabedoria e formosura, eu não tenho tempo de explicar demais isso. Isso vocês podem ler em Isaías 14, Ezequiel 28, que ele achou-se perfeito demais e se orgulhou. Orgulho entrou no seu coração e achou-se iniquidade nele. E naquele dia ele quis exaltar o seu trono, ele quis galgar posições cada vez mais altas, e no fim, como se não bastasse ele ter galgado a posição mais elevada entre as criaturas, ele queria ser igual ao Altíssimo. Então isso derrubou a ele, por quê? Porque ele desafiou a única autoridade, a autoridade absoluta nesse universo, que é a de Deus. Então, quando todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus, todas as coisas estão em ordem. E quando alguém desafia a autoridade de Deus, isto é, estabelece-se uma segunda autoridade, que a Bíblia chama de autoridade das trevas, o império das trevas. E com esse estabelecimento de uma autoridade paralela, traz caos para todo o universo, traz confusão para todo o universo. Então, esse universo passou a ser dessa forma. E o homem foi criado por Deus depois dessa rebelião. E o objetivo de Deus ter criado o homem é justamente para o homem, como criatura, poder trazer de volta isso que Deus planejou, trazer de volta a autoridade única de Deus. Mas Deus, como Criador, seria muito fácil. Ele mexe um dedo, todas as coisas se fazem como Ele quer. Mas Ele, por ser grande, Ele não quer lidar com a sua criatura que se rebelou dele diretamente, mas Ele vai usar a própria criatura para lidar com a criatura. E nós, homens, somos criados para restabelecer a ordem no universo. Amém. Nós somos feitos para restabelecer o reino de Deus aqui na terra. Amém. Só que Satanás, sabendo disso, ele se antecipou em forma da serpente, enganou a Eva e fez com que o homem e a mulher, Adão e a Eva, transgredissem contra a palavra de Deus, quando Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram e comeram da árvore que Deus disse para não comer. Com isso, o quê? O pecado entrou no homem. E pelo pecado veio a morte. E a morte passou para todos os homens. Isso está em Romanos 5, versículo 12. Então nós somos feitos para restabelecer a ordem no universo, para trazer de novo a autoridade, de Deus novamente para essa terra, e Satanás conseguiu frustrar o plano de Deus. Mas Deus, Ele jamais é derrotado nos seus planos, nos seus projetos. Ele então providenciou a salvação. Amém. Aleluia, que o homem, depois que caiu no jardim do Éden, não tinha mais solução
para o homem pecador, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, se nós não derramarmos nosso sangue, não há solução para os nossos pecados. Mas Deus, com a sua infinita sabedoria, fez Cristo, seu Filho, vir a ser um homem. Exatamente como nós somos homem, ele veio ser um como nós. Ele não leva nenhuma vantagem na questão de que ele tem alguma força superior a nós. A força superior que ele tinha era a força de Deus Pai. Mas ele, como homem, estava sujeito às mesmas fraquezas que um homem tem. Ele também se sujeitou a passou por todas as tentações possíveis de um homem passar. Quer dizer, ele não levou vantagem nenhuma, mas a única vantagem é que ele viveu aqui na terra totalmente segundo o Pai. Ele não ousou viver um segundo sequer pela sua própria vontade. Não viveu um segundo sequer pela sua própria força e falou uma palavra sua própria. Não, ele falou o que o Pai queria falar, ele fez somente a vontade do Pai, tudo o que ele fez foi fazer a vontade de Deus. E assim ele morreu, e a sua morte na cruz, Deus então realizou a redenção por nós. Abriu-se um caminho da salvação. A justiça cumprida por Jesus na cruz, ele abriu um caminho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, algum dia a palavra do Evangelho chegou até nós. A loucura da pregação nos fez crer no Senhor Jesus e nós invocamos esse nome maravilhoso. Nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos e fomos salvos nessa loucura, certo? Então, nós fomos justificados pela fé. Então, Deus agora quer a sua igreja volte a fazer aquilo que ele propôs, que é fazer convergir em Cristo todas as coisas, as do céu e as da terra. Então, a nossa função hoje como igreja é trazer a ordem de novo nessa terra. E como nós vamos restabelecer a ordem nessa terra é encabeçar Cristo sobre nós primeiro e depois sobre todas as coisas. Isso está no versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quer dizer, então Deus quer fazer Cristo cabeça sobre todas as coisas. Todas as coisas devem estar sujeitas a Cristo. Amém. Mas como isso irá acontecer? Primeiramente, essa realidade tem que acontecer conosco. Amém. Tem que acontecer na sua igreja. E através da igreja estar totalmente encabeçada por Cristo, submissa a Cristo, obediente a Cristo, ele terá base para colocar todas as demais coisas debaixo dos pés. Amém. Mas como Deus vai fazer isso? Essa tão difícil tarefa, essa missão impossível, como Deus irá fazer? Com que força, com que poder, com que recurso Ele irá fazer? Graças a Deus, nosso Deus é um Deus cheio de poder. Amém. Então eu vou ler um pouco alguns versículos anteriores. Versículo 18, só para economizar um pouco de tempo, por poder ler desde 15, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Preste bem atenção no versículo 19 agora. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E onde ficam esses lugares celestiais? Acima, vamos continuar lendo, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, a leitura é fácil de fazer, mas o que está contido nessa leitura é uma coisa impressionante. O poder, a grandeza do poder de Deus para ressuscitar, que exerceu ele em Cristo, para ressuscitá-lo dentre os mortos, porque ele aprovou o trabalho do varão Jesus. Amém. Ele não viveu um segundo sequer segundo a sua própria vontade. Ele negou-se a si mesmo para deixar Deus Pai viver governando sobre aquela vida. Então Jesus foi um varão aprovado por Deus como homem. Amém. Como homem. Então Deus não o permitiu ver a corrupção. O seu corpo físico do homem não viu a corrupção. Deus então o ressuscitou dentre os mortos. Amém. E a ressurreição é a indicação de que Deus aprovou o trabalho do homem Jesus. Amém. E não só Deus aprovou, ressuscitando Jesus dentre os mortos, Deus o levantou, o alçou e o colocou lá em cima, no topo. Mais alto é impossível, ele está no topo, à direita de Deus. Deus está acima de todas as coisas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu tremendo poder, está hoje à direita de Deus. E essa direita de Deus colocou nos lugares celestiais. Nós sabemos que nesse universo, além da autoridade de Deus, além de toda a hierarquia dos anjos, de todos os seres viventes, né? Deus está acima de tudo, certo? E agora tem também os anjos que se rebelaram, que se recusam a estar debaixo da autoridade de Deus, estabeleceram uma outra segunda autoridade, e essa outra autoridade paralela tem também a sua hierarquia. Tem uns anjos, chefes, como o príncipe da Pérsia, do livro de Daniel, o príncipe da Grécia, são os maiorais, os principados, potestades, não é isso? Dominadores desse mundo tenebroso, poder. Mas Cristo, depois da sua ressurreição, Deus o levantou acima deles. Amém. Por isso que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é tão importante, porque está acima do poder deles. E esse poder que está acima, colocou Cristo lá em cima, fez de Cristo, por ser homem, não sei se vocês sabem, ele foi alçado, porque ele já estava com Deus. O Filho já não estava com o Pai? Antes de existir o mundo, o Filho estava com o Pai. Mas agora, quem é esse Cristo que está com o Pai e à destra do Pai? Quem é esse Cristo? É o Filho, agora na posição de um homem. Amém. Então tem um homem que está
na posição máxima de poder, de autoridade. Então, como homem que tem acesso a Deus, acesso à autoridade de Deus, acesso ao poder de Deus, ele é a porta, é o canal para todo homem ter acesso a Deus e todo homem ter acesso ao poder de Deus. Amém. Vocês estão me entendendo ou não? Por isso que quem tem o Filho tem a vida. Amém. Quem não tem o Filho não tem a vida. Amém. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, mas se você não tiver Cristo, você não tem o canal de acesso a Deus. Deus é Deus, você é você. Mas graças a Deus, por meio de Cristo, Deus se tornou canal de ligação. Amém. Entre nós, homens, e Deus. Amém. Mas esse Cristo, quando ele ressuscitou, ó Senhor Jesus, eu preciso de mais tempo. Então vamos lá. João 14. João 14. João 14. Jesus estava em João 14, prestes a ser crucificado. E os discípulos estavam tristes. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Então os discípulos começaram a entender que Jesus estava partindo. Jesus estava perto da sua morte, que ele tanto anunciou. Então os discípulos estavam tristes. Mas a ida de Jesus era para preparar lugar para os discípulos, tá? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quer dizer, esse lugar não é como alguns pensam, que Jesus está demorando, porque a mansão que ele está preparando para mim está caprichando, está demorando, né? As torneiras de ouro, não é isso? As portas de pérolas, então está demorando. Não, Jesus não está preparando nenhuma casa para você, nenhuma mansão para você. Na verdade, Jesus está preparando um lugar para levar você, quando falo você, a igreja, levar você para onde ele já estava, e para você, depois da sua morte e ressurreição, ele ser capaz de levar você também para esse lugar. E esse lugar onde ele estava era o próprio Pai. Tá? E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber um caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho, o único canal para o homem poder ter acesso ao Pai. Tá? Então, se você rejeitar Jesus, você não vai ao Pai. Então, tem que aceitar Jesus, porque Jesus é o caminho para o Pai. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e os tendes visto. Vou pular esse versículo por causa do tempo, versículo 10. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? Vocês não creem? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
Jesus, que era Jesus, não tinha ousadia de falar qualquer palavra que seja dele. Amém. O que ele falava era o próprio Pai fazendo as suas obras. Isso quer dizer o quê? A palavra que vem de Deus faz a sua obra. Amém. Não é a sua força, a sua capacidade que faz a obra de Deus. A obra de Deus é feita pela palavra que vem do Pai. E o Pai usa um canal para falar conosco. Na época usa Cristo, usa o Filho para chegar até nós. Então quem crê nessa palavra tem a vida. Quem crê na palavra de Jesus, quem cria na palavra de Jesus, a obra do Pai era feita, tá? Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus já estava no Pai e o Pai está em Jesus, sempre foi, só que agora ele estava indo pela morte e voltando em ressurreição. Para quê? Para levar os discípulos também para onde ele estava, pudesse os discípulos também estarem. Então, onde ele estava? Estava no Pai. Eu estou no Pai e o Pai em mim, mas o meu objetivo agora da minha ida, pela morte e ressurreição, é conseguir levar vocês para o Pai. Para o Pai, né? Eu não tenho tempo, vou pular lá para o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Nem vós o conheceis. Por quê? Ele habita convosco. Mas ele está falando do Espírito da verdade. Então, ele era o Espírito da verdade. Amém. Vocês estão entendendo? Ele era o Consolador. E Jesus ia rogar ao Pai para o Pai mandar outro Consolador. E esse outro Consolador era ele mesmo voltando. Porque aqui diz, vocês conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês, estará em vós. Então esse Jesus estava indo pela morte e ressurreição, mas ele voltará como Espírito da verdade, e é o próprio Jesus. Ele estará em vocês, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ó Senhor Jesus. Bom, eu vou parar por aqui porque não tem mais tempo para explicar mais do que isso. Então Jesus, qual é a maneira de Jesus hoje comunicar esse poder de Deus, ele estando à direita de Deus hoje, como canal para fluir para o homem, mas nós teríamos então que subir até os céus para ter contato com esse Cristo, para poder receber o poder e vida dele. Mas graças a Deus que hoje, pela morte e ressurreição, esse Jesus que está ao mesmo tempo à direita de Deus, ele voltou para nós. Amém. Ele veio em forma do Espírito da verdade. Amém. Ele veio em forma de outro Consolador, que é ele mesmo. Jesus está em você. Amém. Aquele Jesus que andava com discípulos hoje está no seu espírito. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Então, qual é a maneira de Deus, com seu extremo poder, colocou Cristo lá em cima, poder fazer esse poder chegar até você e eu? O poder de Deus. Primeiro preciso explicar para vocês
eu venho explicando nesses lugares que eu estou passando, mas nem todo mundo entende. Nem todo mundo entende física. Vou te explicar um pouco física, né? Tem uma diferença entre poder e força. Alguém sabe explicar? Diferença entre poder e força. Os irmãos homens geralmente gostam mais de carro, não é isso? Tem gente que aqui que conhece todos os modelos de carro, sabem, conhece qual modelo tem que motor, quantos cavalos tem o motor, não é isso? Quem aqui é assim, especialista em carro aqui? Quem sabe tudo, sabe de tudo? Gerial, mais ou menos, né? Quem aqui sabe de tudo? Adriano sabe, né, Adriano? Você conhece tudo. Eu vou dizer para vocês, você pode ter um carro com motor potente. Vamos supor que você tenha um motor V6, 6 cilindros em V, ou V8, 8 cilindros em V. Tem até motor V12, uma Ferrari V12, são 12 cilindros em V, ou 12 em linha, também pode, tá? Então você tem um motor ali de uma Ferrari que produz quase 1000 cavalos. Seu pobre coitado do carro, 1000 cilindradas, produz 80, quanto muito. Um motor de Ferrari produz 1000 cavalos. Que adianta você ter 1000 cavalos de motor como poder? O motor tem poder, ele tem potencial para gerar energia, ele tem potencial para gerar força, mas motor, só motor, ele só tem poder, não gera força. Quem está me entendendo aqui não? Se você tiver um carro que só tem um motor e não tem transmissão, quem conhece a transmissão? Transmissão é a caixa de câmbio, né? Embreagem e faz o eixo, né? Girar as rodas e dar tração para as rodas, tá? Isso é transmissão. Então, se você não tiver transmissão, você pode ter um motor cheio de poder, não serve para nada. O carro não sai do lugar. Só ronca. Rum, rum, rum. Às vezes você parece um cristão só que só ronca, né? Hein, Gerial? Quantos anos vocês passaram no... Como é que é? Ou Glórias, ou... Né? Caminho da Glória, ou Glória, né? E se gabando que Deus é poderoso, o poder de Deus. Então fica só roncando. Rum, 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 rum. Mas não produz. O carro não anda. Para o carro andar, você precisa pegar aquele poder do motor, transformar numa força de tração. Vocês estão me entendendo ou não? Acho que os homens... Não é só diferencial, é transmissão e faz o eixo rodar e também o diferencial, tá? Mas tem carro que não tem diferencial, né? Então, a força de tração vem pelo poder, mas o poder do motor precisa transformar em força, precisa transformar em ação, que é toda a caixa de câmbio e toda a tração, é que você produz tração. Vocês estão me entendendo? Não, acho que não. Não sei se vocês estão me entendendo. As mulheres não estão entendendo nada, né? Então, vou falar de outra forma. Pronto. Vocês estão perto aqui de Foz do Iguaçu, onde está o AMI. Em Foz do Iguaçu tem uma hidroelétrica fantástica. Tem uma barragem de Itaipu. Itaipu tem uma barragem de mais de 190 metros de altura. Então você ali acumula
mais de 190 metros de altura de água. Vocês não têm ideia. Essa é a energia potencial armazenada na barragem de Itaipu. Isso chama-se poder. Ali tem muito poder armazenado. Vocês estão me entendendo? Ó? Sabe qual é o poder de 190 metros de altura de água? Se você chegasse no fundo e medisse a pressão no fundo de 1 metro quadrado de área, 1 metro quadrado de área no fundo, você vai medir quanto tem a pressão exercida pela água, a coluna da água de 190 metros, nesse 1 metro quadrado de chão, tem 190 toneladas de força em 1 metro quadrado. Então você vê a energia que tem ali, que está ali armazenada. O poder. Mas que adianta ter esse poder todo se ele não pode mover um ventilador na sua casa? Vocês estão me entendendo a diferença entre poder e a força? Então, quando é que esse poder transforma em força no ventilador da sua casa? É quando aquela água toda com aquele potencial passa por uma turbina. E essa turbina move um gerador. Esse gerador gera energia elétrica que produz força na sua casa, nos equipamentos. Cristo é essa. Amém. Aleluia. Amém. Deus é cheio de poder. Mas para chegar até você, para operar em você, precisa de força. E a força é produzida por gerador, por turbina. Essa turbina então começa a gerar energia elétrica. Essa energia elétrica vem não sei quantos megawatts por hora. Aquilo ali é potência gerada. Mas Itaipu está longe de sua casa. Como é que a energia elétrica gerada pelo gerador ali consegue chegar até na sua casa? A linha de transmissão. E a linha de transmissão é o Espírito. Amém. Deus Pai tem poder. E o Filho gera energia em força. Não é? E o Espírito traz essa força até você, onde você estiver. Amém. Onde você estiver. Glória a Deus. Às vezes, quando eu era jovem, sim. Mas eu acho que quando eu estou no banheiro, acho que não, né? Não, em qualquer lugar, Ele está conosco. Amém. O Espírito está conosco em todo lugar, capaz de fornecer a força do seu poder. Amém. Agora vocês vão entender que está na sua Bíblia, essa física que eu acabei de explicar, está na sua Bíblia, você nunca viu, nunca entendeu. São os 3 versículos que você acabou de ler. Tá? Primeiro vou ler Efésios 1, versículo 19, está na sua Bíblia. Amém. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. O poder não teria nada que ver com você se não for capaz de gerar uma força eficaz. A força tem eficácia. Liga o ar-condicionado na sua casa, liga a geladeira na sua casa, liga a lâmpada na sua casa, porque essa força elétrica veio do poder. Amém. Só poder não tem nada que ver com você. Itaipu não tem nada que ver com você, mas através das turbinas, da geração da energia, até a transmissão de energia,
O poder de Itaipu gera força, a eficácia da força do seu poder. Amém. Capítulo 3 de Efésios, versículo 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo... Está na sua Bíblia. É segundo a força operante do seu poder. Se tivesse só poder, não há operação. Quem opera é a força. A força operante do seu poder. Por isso você precisa de Cristo. Por isso você precisa do Espírito. Aí você não só diz, Deus é poderoso, mas esse Deus poderoso, ele gera força para você viver e fazer a obra de Deus. Amém. Capítulo 3 de Efésios, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o quê? Seu poder que opera em nós. Como o poder do Itaipu opera na minha casa? Através da geração e transmissão. Vocês estão entendendo? Amém. Então, irmãos, graças a Deus, nós temos hoje, através da obra que Cristo fez, nós temos acesso ao maior poder deste universo. Amém. Por isso que Paulo chegou aos Coríntios, não como os filósofos gregos, não como aqueles que falavam bem, não usou de linguagem persuasiva, de sabedoria humana. Ele não chegou ali com um corpo físico atlético, que os gregos, vocês sabem, né? Os gregos são muito dados para exercício físico, para se tornar todo mundo porte atlético, porque os gregos diziam, o corpo sadio, mente sadia, tá? Então eles iam muito para a filosofia, mas também cuidavam muito do corpo. Mas Paulo chegou lá, quem sabe, fraquinho, falou, eu cheguei em fraqueza, temor e grande tremor. Então ele não chegou em porte atlético, né? O Jonathan, ia usar Jonathan, mas ele está um pouquinho fora de forma, mas né? O Jonathan, na sua melhor forma, ele é um menino atlético assim, né? Então, Paulo não chegou assim. Paulo chegou, sei lá, um fraquinho e tal. Mas a sua palavra era uma loucura da pregação. Amém. E dessa palavra que é loucura da pregação, não tinha nada de eloquência, não tinha nada de linguagem bonita, de sabedoria humana, perdão, mas era uma demonstração do Espírito. Amém. E de poder. Amém. E esse poder não vem do poder de Paulo, no poder da eloquência, poder da sua força natural, não, é o poder que vem de Deus, por meio de Cristo e por meio do Espírito. Amém. Por isso, irmãos, você quer fazer a obra de Deus? Amém. Vamos usar esse poder. Amém. Tá? Tem um tempo, mais um pouquinho de tempo ou não? Tem um pouquinho? Tá. Falei do poder, tá? Amém. Vou falar um pouquinho de sabedoria, posso? Amém. Porque em Corinto, entre os coríntios, Paulo falou, os gregos, como é que é? Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo e esse crucificado, tá? Então vou falar um pouquinho de sabedoria, posso? A sabedoria humana está, de certa forma, materializada, o seu início materializada na filosofia grega. Porque a filosofia grega é o berço da nossa cultura. A cultura grega se tornou o berço da
cultura ocidental. E antes dos filósofos gregos começarem a filosofar, os homens não estavam muito preocupados com o sentido da vida, de onde o homem vem, para onde o homem vai, porque as coisas da natureza são assim, por que ocorre furacões, por que ocorre tempestade, por que ocorre inundação, chuva, sol, seca. O homem não entendia por que isso. Então, antes disso, o homem apenas enfrentava, por isso que também surgiram toda a mitologia grega, tudo era explicado porque os deuses quiseram assim, certo? Veio uma inundação, acabou, né, com a população. Por quê? Porque os deuses ficaram bravos e mandaram, né, inundação. E assim era. Mas no 7º século antes de Cristo, começaram os primeiros filósofos a tentar entender por que a natureza é assim, para tentar conhecer a natureza. Porque tudo era jogado a explicação era jogada para os deuses gregos, né? O homem ficou doente porque o Deus da saúde não quis que ele morresse, ou quis que ele adoecesse. Veio uma tempestade, porque o Deus da tempestade castigou porque o homem não ofereceu sacrifício no seu templo. Sabe, era assim, tudo era explicado pelos deuses. Por isso que eles têm a religião politeísta, desse jeito. Eles não criam em um único Deus. Veja a sutileza do inimigo. Ao crer em vários deuses, eles não tinham na cabeça deles um único Deus criador do céu e da terra e que ele tem domínio sobre todas as situações. Tanto é que quando Paulo entrou em Atenas, ele usou, né, o pretexto do Deus desconhecido deles e falou do Deus criador do universo, do céu e da terra. Eles não tinham esse conceito. Então, tudo era empurrado por Deus. E os deuses dele e semideuses são todos deuses que têm defeito, que têm pecado, entendeu? Então, como é que vai ajudar o homem, né? Aí então começaram as filosofias a partir do século VII a.C. E quando chegou no século V a.C., tudo era para tentar explicar a natureza. Mas quando chegou no século V, surgiu Sócrates. E o Sócrates levou o foco do estudo da natureza para o homem, para entender o homem, comportamento humano. Só que quanto mais ele estudava o homem, menos ele entendia o homem. Ele chegou no fim e disse: eu só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Realmente o homem é complicado, né? Você sabe disso. Então essa é a filosofia humana. E depois de lá para cá, muita coisa se desenvolveu, né? Em sabedoria, em pensadores, pensamentos, em psicologia, né? Em muita coisa de lá para cá evoluiu. São quantos? Hoje estamos no século 21. 7 a.C. mais 21 depois, são 28 séculos de desenvolvimento e evolução da sabedoria humana, de cultura humana. Quase 3 mil anos desenvolvendo sabedoria humana e o homem não chega a conclusão definitiva nenhuma. Com a sabedoria humana, que conclusão o homem chega? O homem sequer consegue resolver o problema do pecado. Como Paulo diz em Romanos 7, o mal que não quero fazer, esse sim eu faço, mas o bem que eu prefiro, eu não consigo fazer. Desventurado homem que sou, desgraçado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmão, pela sabedoria humana não tem solução, porque não se acha nenhuma saída para o homem. Por isso que a evolução moderna dessas coisas, aí vem muitas ideologias daí hoje. Por quê? Tentar justificar o pecado do homem.
em vez de achar solução para o problema do homem, estão justificando os erros, dizendo que isso aqui está certo, é assim mesmo. Tá? Vocês estão me entendendo, né? Eu não preciso entrar muito em pormenores, vocês sabem que hoje está caminhando para isso. Daqui a pouco o errado virou certo, porque a filosofia está explicando que está certo, é assim mesmo. Tá? Por que o homem chegou a esse ponto? Por que a filosofia humana, por que a sabedoria humana não leva o homem a conhecer melhor? O homem não conhece o homem, não leva o homem a conhecer uma resposta nesse universo. Por quê? Eu vou mostrar para vocês em 1 Coríntios 1 o motivo. Sabe qual é o motivo? 1, versículo 21. Está na sua Bíblia. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Esse é o ponto-chave. Essa resposta sempre esteve na sua Bíblia e você nunca prestou atenção. Por que a sabedoria humana não chega a conclusão nenhuma, não dá solução para o homem, a solução definitiva? Porque a sabedoria humana não leva o homem a conhecer Deus. Vocês estão me entendendo ou não? O homem não o conheceu por sua própria sabedoria. Se você não conhece o Criador do universo, como você vai conhecer a criação? Você não conhece o fabricante? Você não conhece quem fez? Por que você vai tentar conhecer a criatura? Você precisa conhecer Deus. Amém. Se a sabedoria humana levasse o homem a conhecer a Deus, essa sabedoria humana irá achar soluções. Mas o homem não acha solução nenhuma, porque não leva, na sabedoria humana, não leva o homem a conhecer Deus. E o homem, quem é que realmente conhece o homem? Aqui está no versículo 11 do capítulo 2. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Quer dizer, Sócrates não conhecia o homem, não conseguia entender o homem, porque o homem só consegue ser decifrado se você conhecesse o espírito do homem. E quem é capaz de conhecer o espírito do homem? Como foi formado o espírito do homem? O espírito do homem é formado pelo sopro do Deus eterno. Amém. Então, se você quer conhecer o espírito do homem para poder conhecer o homem, você precisa conhecer o sopro do Deus eterno. E você, então, portanto, tem que conhecer Deus de novo. Tem que voltar para Deus. Até para conhecer o homem, você precisa conhecer Deus. Amém. Você conhecer a natureza, tem que voltar para Deus. Não é? Se os filósofos, os sábios, os pensadores desses 28 séculos descobrissem uma pedra mágica que pudesse decifrar os mistérios desse universo da criação de Deus, se pudesse perscrutar todas as coisas, esses filósofos, sábios, pensadores, dariam o que for para conseguir essa pedra mágica. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Porque o homem com 28 séculos não conseguiu se chegar a nenhuma solução. Então imagina se eles tivessem uma coisa, que eles tivessem acesso e decifrasse tudo. Irmãos, eles dariam a sua vida para adquirir isso. Mas Deus deu de graça isso para você. Aleluia! Eu vou ler capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Nada. A sabedoria humana é nada diante de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério,
outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele traçou um plano para nós. O seu beneplácito, o prazer que Ele tem, e onde Ele fez a sua vontade determinar, era o plano que Ele fez para o homem. E o plano que Ele fez para o homem é levar esse homem que Ele criou, embora tenha se tornado pecador, Ele então usaria tudo. Dentro do seu plano tem a redenção do Filho dele. Tem Jesus Cristo se tornar um homem e morrer por nós na cruz e ainda ressuscitar e assentar à sua direita. Esse Jesus Cristo voltaria para os homens que nele crescem como o Espírito da verdade. E aí levaria esse homem à glória. Deus planejou levar eu e você à sua glória. Amém. Por isso Ele nos justificou pela fé, hoje está nos santificando e um dia Ele vai nos levar à sua glória. Bom, esse é o plano maravilhoso de Deus que Ele traçou em sabedoria. E eu não estou tendo tempo de mostrar para vocês. Se vocês lessem Daniel 2, ali vai dizer que bendito é Deus de eternidade a eternidade. De quem é a sabedoria e poder? Sabedoria e poder é um par que andam juntos. Por quê? A sabedoria fez Deus traçar um plano maravilhoso. E esse plano maravilhoso está relacionado a você e eu. Amém. Deus quer nos levar à glória. Amém. Esse homem pecador que se sujou, mas Deus vai ter no seu plano, Ele tem como salvar o homem. Amém. E não só salvar o homem dos pecados, mas salvar o homem da alma caída, da sua vida da alma. Ele está trabalhando em processo de santificação, vai trabalhar num processo de glorificação e vai nos levar à glória. Amém. Esse é o plano dele traçado em sabedoria. Vamos supor que você seja um empresário. Você tem um excelente plano de negócio. E o plano de negócio seu é traçado pela sua sabedoria, é ou não é? Você, na sua experiência, na sua sabedoria, você então traça um projeto da sua vida, traça um plano de negócio. Então, a sabedoria é para o plano, a sabedoria é para propósito, a sabedoria é para projeto da sua vida, é ou não é? Deus também, na sua infinita sabedoria, Ele traçou um plano, Ele traçou um projeto. Esse projeto tem tudo a ver com o homem. Amém. Glória a Deus. Mas a sabedoria sozinha não consegue realizar o seu plano. Vamos supor que você seja um empresário. Você tem um plano maravilhoso. Você pensou em tudo, esse plano vai dar certo, empresarialmente falando. Mas você não tem recursos. Você não tem dinheiro. Você não tem recursos humanos, não tem gente capacitada para levar esse plano adiante. Você não tem recursos materiais. É falta de poder. Quando você não tem poder, você não tem como executar, por mais maravilhoso que seja o seu plano. Mas Deus, Ele tem um plano maravilhoso. Amém. Mas Ele também tem poder para executar o plano. Amém. Então, todo esse processo do poder que eu expliquei para vocês do Itaipu, do Filho sendo o que gera o poder em força, e o Espírito transmite essa força até você, porque Deus está executando a sua obra por meio
do poder do Espírito, da força do Espírito, segundo o seu plano. Amém. Não sei se vocês estão me entendendo. Estão pegando ou não? Ó Senhor Jesus. E onde está essa pedra mágica para entender tudo, para perscrutar todas as coisas? Está aqui, ó. Vocês não viram? Está aqui, ó. Eu li o versículo 7, eu vou ler o versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Estou no capítulo 2 de 1 Coríntios, né? Versículo 8. Versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus preparou para nós? É exatamente o que os filósofos pagariam a sua vida para obter. O que é? Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Puxa, se você tivesse isso, que perscruta todas as coisas, faz você entender todos os mistérios do universo, faz você entender todos os mistérios de Deus, até mesmo o próprio Deus. Amém. Você não daria sua vida para adquirir isso? Os filósofos dariam a sua vida para adquirir isso, mas Deus te deu de graça. Amém. Quando você creu em Jesus, esse Espírito da verdade chegou até você. Amém. E hoje você tem esse tesouro em você. O Espírito, nele está toda a sabedoria, nele está todo o poder. Amém. Falta a gente usar. Você precisa valorizar esse Espírito. Quantas vezes você deixa ele esquecido lá no quarto de empregado ali, e você continua vivendo a sua vida sem o Espírito? Irmão, nós precisamos usar mais o Espírito, porque no Espírito está toda a sabedoria de Deus e todo o poder de Deus. É como essa usina de Itaipu, com aquela energia, aquele poder todo armazenado naquelas águas da barragem, e você não usa. Você usa lamparina na sua casa, a querosene, né? Você fica abanando de calor em casa, certo? E a usina está do teu lado. É só ligar o interruptor, acende a luz, liga o interruptor, liga o ar-condicionado, liga equipamento em casa, geladeira. Você até hoje não tem como armazenar sua comida porque não tem geladeira. Você não sabe o tempo como era difícil. Os tempos difíceis eram aquele do seu tataravô que não tinha geladeira em casa. Os mineiros guardavam a carne de porco na banha de porco para conservar a comida. Assim que veio, quem conhece comida coreana, o kimchi, né? É aquela selga que eles tinham que conservar na pimenta, para poder comer depois, porque não tinha geladeira para guardar. E cada um, né, a carne de charque, carne de sol, aqui tem a carne do quê? Soliata. Não sei, soliatra? Soliada. Soliada é uma forma de conservar comida, é isso? Mas hoje você pode usar geladeira, porque tem energia elétrica, o poder está chegando até você. Tá? Por isso, irmãos, vamos usar no nosso dia a dia essa energia armazenada, esse poder todo. Vamos usar. Usar como? Usar como? Quando você
pega um Uber e um motorista, quem é que pega o Uber de vez em quando? Uber, né? Você tem um motorista ali a todo tempo à sua disposição. Você podia pelo menos dizer para ele, como é que você chama? Ah, meu nome é José. José, eu queria muito orar por você. Para Deus te abençoar. Né? Você tem alguma necessidade específica de oração? Eu posso orar. Né? Ah, eu tenho ou não tenho, tal. E você, quando você começa a orar por essa pessoa, que sabe o que está fazendo? Você está trazendo a energia do poder de Deus. O poder de Deus então libera energia elétrica para você, a energia, a força operante do seu poder. Agora você não prega o evangelho o dia todo. Você não ora com as pessoas, não é? Não faz comportagem, não ministra vida para outras pessoas, não apacenta, não serve na igreja, você não usa, esse poder está lá parado. Deus fez Cristo elevar até o céu, para poder você usar desse poder. Amém. Vamos usar mais o poder? Amém. Que tal, pelo menos aqui em Campo Grande, a gente poder, cada um, orar por dia por 3 pessoas? Amém. Quantos irmãos tem aqui? Gerial, quantos irmãos tem aqui em Campo Grande? Eu estou 70 irmãos. 70 irmãos. Se cada um orar por 3 pessoas por dia, são 210. 210 vezes 365. Faz um cálculo para mim. Vai dar 70 e poucos mil, não é isso? 103 mil? 113 mil? 113 mil pessoas depois de um ano terão recebido a oração. Estou certo ou não? Não, 76. Eu de cabeça estou melhor que você. Tá? 70 e? 73. 76. 76 mil. Qual a população? 800? Chega a 1 milhão? É 900. Então vocês precisam de mais de 12 anos, né? Para ter orado pelo menos pelo número da população aqui, né? E vamos supor que vamos pensar em família, tá? 800 dividido por 4 uma família, tá? Então são 200. Então vocês precisam de 2 anos para que cada um membro de uma família pelo menos teria recebido a oração. Bom, isso é começar pelo menos a usar o poder que você tem à sua disposição. Amém. Usar o espírito que você tem à sua disposição. Amém. Dá para praticar isso ou não? Amém. Vamos praticar isso? Amém. E vocês vão ver os milagres que surgirão com essas orações. Amém. Porque Deus é com a sua igreja. Amém. Quando Deus dá uma palavra profética e a igreja pratica, Deus confirma com sinais a sua palavra. Amém. Isso está em Marcos 16, dá uma olhada em Marcos 16, versículos 19 e 20. Eu vou terminar aqui, tá bom? Vou terminar Marcos 16, versículos 19 e 20. 2 últimos versículos de Marcos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Amém. Jesus acabou de falar aqui, depois da ressurreição, com os apóstolos, com os discípulos, ele foi elevado às alturas e assentou-se à direita de Deus. É como se ele não tem mais nada a ver com aqui conosco. Não, ele está lá à destra de Deus, mas o Espírito da verdade está conosco. É no versículo 20, e eles tendo partido, eles quem? Eles a igreja, certo? Tendo partido, pregaram em toda parte. Irmãos, nós não podemos ficar sem ação. Precisamos usar
esse poder que nós temos à nossa disposição. Vamos sair, vamos também provar isso. Vamos sair e pregar em toda parte. Nós podemos, irmãos, orar pelas pessoas. Abastecendo o seu carro num posto de gasolina, você tem sempre algum frentista à sua disposição, tem sempre algum gerente, né, ou na loja de conveniência que você vai pagar, irmão, tem alguém que está precisando de uma oração. Você faz a oração com a pessoa e você precisa deixar ou um livro ou o jornal, no mínimo, na mão dessa pessoa. Porque a ajuda tem que ser completa. Só receber um benefício de oração ainda é muito superficial. Precisa deixar alguma coisa na mão que amanhã essa pessoa pode se alimentar e fazer contato, e também o evangelho do reino comece a trabalhar na vida deles. Você vai para a padaria comprar um pão, você pode orar pelas pessoas. Você está no ônibus, no transporte coletivo, qualquer lugar, no mercado, você pode orar pelas pessoas. Então vamos usar desse poder que nós temos e vamos passar a viver mais no Espírito. Vamos usar mais Espírito. Irmãos, esse Espírito está dentro de nós sem usar. Vamos usá-lo. Vamos viver mais no Espírito. Vamos invocar mais o nome do Senhor. Vamos ser cada vez mais homens espirituais. Vamos deixar de ser homens carnais. Cada vez mais homens espirituais. Porque o homem espiritual julga todas as coisas. E ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ninguém entende ele. Porque ele, o homem espiritual, é como aquele... O Senhor Jesus falou, né? O vento sopra para onde quer. Você não sabe de onde ele vem, vai para onde vai, né? Por quê? Porque ele é guiado pelo Espírito. Então, por isso que ele não é julgado por ninguém, mas ele é capaz de julgar todos. Então, cada vez mais Deus quer que você conheça os mistérios de Deus, os mistérios do homem, para poder viver aqui na terra, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Cada vez mais você vai conhecer Deus na sua profundeza. Você não vai ser mais superficial nas coisas de Deus. Cada vez mais você será um homem com peso. Você tem gravidade, porque você conhece a fundo a Deus. Irmãos, está na hora da gente amadurecer. Chega de ser superficiais. Chega de ser infantis. Chega de dar voltas pelo deserto. O povo de Israel deu voltas por 40 anos. Irmão, nós não vamos ficar dando voltas mais. Vamos crescer logo. Vamos ser homens espirituais e fazer a vontade de Deus. O Senhor logo voltará. Estamos no final dos tempos. Jesus é o Senhor. Deus abençoe vocês. Amém.